Sentir medo é bom, e eu posso te provar isso. Imagina entrar em um buraco que materializa instantaneamente os seus maiores medos e só poder sair de lá quando você finalmente conseguir enfrentar e vencer cada um deles. Esse foi o tema do último episódio de Rick e Morty, e nesse vídeo a gente vai entender como o buraco do medo funciona e por que ele não é uma boa opção se você quiser superar os seus medos. Eu sou Gabriel Dias e você está no Análise Mental. O episódio começa com Rick e o Morty saindo de um parque de sustos e reclamando que eles não sentiram nem um pouco de medo. É quando um cara de terno se intromete na conversa dos dois e pergunta se eles estão a fim de conhecer o lugar mais assustador do planeta. O estranho afirma que esse lugar é na Terra, e como o Rick e o Morty já estavam indo pra lá mesmo, eles decidem aceitar a proposta desse rapaz desconhecido. Chegando lá, eles descobrem que o tal lugar mais assustador do planeta é só uma lanchonete. Na hora, eles pensaram que era alguma crítica fraca sobre as atrocidades que existem por trás de uma lanchonete fast food, mas quando o garçom entrega o pedido deles, ele diz que se eles quiserem ver o buraco do medo, que ele fica lá no banheiro. Chegando no banheiro, existe uma fita cassete que explica como o buraco funciona. É tudo muito simples. Você não quer mais sentir medo. O buraco se alimenta de medos. Então, você entra, o buraco materializa os seus maiores medos, você enfrenta esses medos e sai de lá sem eles. O buraco ganha, porque ele pode se alimentar dos seus medos, e você ganha, porque agora você não sente mais medo. A premissa parece bem simples, é uma relação de ganhos mútuos, a não ser por dois pequenos detalhes. 1. Nada garante que você conseguirá enfrentar e vencer os seus medos. Mesmo o buraco estando lá há muito tempo, existem evidências de apenas 3 pessoas que venceram seus medos e sobreviveram ao buraco. Então, o que aconteceu com as outras pessoas que entraram? Ao decorrer do episódio, nós vemos que o buraco pode agir como um tipo de vórtice temporal, onde você sai dele infinitas vezes na sua mente, mas na vida real continua lá. As outras pessoas que tentaram vencer seus medos através do buraco, ou entraram em um looping eterno de sofrimento enquanto o buraco devorava seus medos, ou, o mais provável, o buraco se alimentou dos seus medos até que não restasse mais nada dessas pessoas. E 2. Mesmo que você tenha coragem o suficiente para enfrentar os seus medos mais profundos e sombrios e saia de lá são e salvo, você não iria gostar nem um pouco de viver sem os seus medos. Nossa, como assim? Quem não gostaria de viver uma vida sem ter medo de nada? Bom, eu não gostaria e você também não deveria gostar. Sim, a maioria dos filósofos viam o medo como uma das principais fontes de sofrimento humano, e não é para menos, afinal, o medo é um companheiro inseparável da humanidade desde os nossos primeiros momentos de existência. Mas, pra gente se aprofundar nesse assunto, vamos do início. O que é o medo? Em sua definição mais lógica, o medo é simplesmente a resposta emocional do nosso cérebro para qualquer tipo de perigo, ameaça ou situação desconhecida. A própria evolução para a raça inteligente que nós somos hoje é devida ao nosso medo. Sim, o medo é uma emoção fundamental para a sobrevivência da espécie humana. Sem ele, nós nunca teríamos chegado até aqui. Afinal, como nós sobreviveríamos à pré-história, por exemplo, se a gente estufasse o nosso peitão corajoso e tentasse matar qualquer animal selvagem no tapa? É lógico que todos nós morreríamos em pouquíssimo tempo, e a espécie não continuaria. E mesmo que continuasse, nós nunca criaríamos ferramentas ou estratégias lógicas para sair de qualquer situação complicada. Ou seja, nós nunca evoluiríamos como uma sociedade inteligente. Em outras palavras, um ser humano sem medo é um ser humano burro. Existe um bom motivo do porquê você esconde o celular quando vê 2 caras numa moto. Aquela situação representa perigo, e a habilidade de conseguir prever esse tipo de situação antes que ela de fato aconteça é essencial para nossa sobrevivência. Então, uma vida sem medo não é nem de longe a vida calma e tranquila que você estava imaginando. Aí você me fala, tá bom, entendi, mas se o medo é uma emoção essencial para a espécie humana, por que ela nos causa tanto mal? Ótima pergunta, você tá muito atento, hein? Tô gostando de ver, vamos lá. A habilidade de prever... esqueci a pausa dramática. O problema... A habilidade de prever o perigo iminente se torna um problema quando ela começa a tentar prever demais. Por exemplo, nossa, será que eu vou tirar nota boa na prova? Ou será que o pessoal do trabalho novo vai ser legal? É aí que você me diz, pô, aí não, Gabriel. Tirar nota boa na prova e conhecer pessoa nova não é um perigo de verdade.
E eu concordo com você, mas o que acontece é que o nosso cérebro simplesmente não consegue por ele mesmo diferenciar quais são os perigos de verdade. Lembrando, a função mais básica do nosso cérebro é tentar nos privar de qualquer tipo de dor, seja ela física ou mental. Então, ele interpreta as informações de uma forma bem mais simples. É tipo assim: a situação de amanhã pode nos causar dor? No caso de uma prova, ele consegue prever a sua chateação caso você tire uma nota baixa. Essa chateação é interpretada por ele simplesmente como dor. E se pode te causar dor, então essa é uma situação de perigo. E se é uma situação de perigo, então nós devemos sentir medo, porque o medo é a emoção que vai nos preparar para enfrentar situações de perigo, entendeu? A mesma reação que o nosso cérebro desenvolveu lá na pré-história é a reação que ele usa para tentar te proteger ainda hoje. Nós já nascemos com essa função pré-programada na nossa mente, porque essa mesma função, há vários anos atrás, foi o que nos manteve vivos para que a gente chegasse até aqui hoje. Agora eu fui longe, Jesus. O que eu quero dizer é que sentir medo é bom quando esse medo vem na hora certa. Sentir medo quando um cara estranho começa a te seguir numa rua deserta é bom, porque é esse sentimento que vai te fazer seguir para uma rua mais movimentada, ou ligar para a polícia, ou até mesmo correr por várias horas seguidas sem parar, coisa que você não faria se você não estivesse sentindo medo. Agora, sentir medo de alguém não gostar de você, ou medo de não ser bom o suficiente, esses são alguns dos medos que não te colocam em perigo real. E se você não mostrar para o seu cérebro racionalmente que esses medos não são reais, você vai acabar se tornando um escravo de uma função do seu cérebro que foi feita para te proteger. Ou, em outras palavras, domine seus medos ou seja escravizado por eles. Conclusão. Agora que você sabe que o medo em si não é mal e que você e a sua mente não são inimigos, sempre que você sentir medo de algo que não te coloque em perigo real, é só explicar pro seu cérebro, falando mesmo, que ele não precisa te proteger daquilo, pois é só uma situação boba do dia a dia. Repita isso umas 5 vezes sempre que você começar a pensar na situação de falso perigo. E com o passar do tempo, a sua mente vai começar a entender por ela mesma quais situações são realmente perigosas e quais situações não são. Essa é, na minha opinião, a forma mais saudável de você enfrentar seus medos e nunca mais ser escravizado por eles. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere deixar um like aqui embaixo. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.